Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Oncogeriatria Brasil Convida. Eu sou Janine Capobianco, médico-oncologista com ênfase em oncogeriatria e vou acompanhar vocês nesse episódio. A Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento. Acreditamos no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico dessa população. Esse bate-papo conta com o apoio da Baia. E para se manter atualizado no que se refere à oncogeriatria, não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais e mídias sociais. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre câncer de próstata metastático, a importância do cuidado multiprofissional na adesão ao tratamento. Os nossos convidados de hoje são a doutora Poliana Souza, médica geriatra e também cofundadora da Oncogeriatria Brasil, e da equipe multiprofissional Gisele Vieira, nutricionista oncológica e especialista em microbiota intestinal, e Camila Adoni, fisioterapeuta oncológica, fundadora do Oncomovimento. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada. Obrigada. Bom, o câncer de próstata, ele é a segunda neoplasia mais incidente, né, no Brasil e no mundo. E quando a gente fala do câncer de próstata, a gente está falando do homem idoso, né? A idade média é 67 anos. E não tem como a gente fugir dessa população, né? Ele é o principal personagem desse tumor. O tratamento, a base ainda, desde a descoberta do prêmio Nobel, é a deprivação androgênica, quando a gente fala no cenário metastático, né? Por mais que a gente tenha desenvolvido diversas estratégias, novos bloqueadores anti-hormonais e quimioterapia, a gente ainda tem a deprivação como a base do tratamento. E associada em determinados cenários, a gente associa a quimioterapia. Atualmente, a gente tem aí a terapia tripla como a base do tratamento no cenário metastático e o bloqueio antiandrogênico, que é o tratamento com quimioterapia oral, né? E todos esses tratamentos, eles impactam diretamente na qualidade de vida do paciente, né? E muitas vezes essa toxicidade vai impactar também na continuidade do tratamento. Então, a gente tem, sobretudo, né, que a gente lida diariamente é osteoporose, fadiga, interações medicamentosas, risco cardiovascular, síndrome metabólica. Então, Polly, assim, uma grande preocupação é a deprivação androgênica, né, na saúde óssea. E a gente tem o medo do que pode impactar para esse paciente, risco de fratura, tudo isso. Como você avalia esses pacientes e como a gente prevenir essa perda de saúde óssea? Eu acho que é muito importante a gente ter em mente que a partir do momento que eu inicio a deprivação androgênica nesse homem, eu estou interferindo na saúde óssea, diretamente no metabolismo ósseo, mas também não só isso, no metabolismo muscular desse paciente e na saúde muscular, que são duas coisas que andam casadas, né? E quando eu pioro a saúde muscular desse homem, eu também vou piorar o seu osso, né? O homem, normalmente, quando ele desenvolve osteoporose, estou falando do homem fora do cenário da doença oncológica. Normalmente isso acontece muito mais tarde do que acontece na mulher, né? Normalmente após os 70 anos. A mulher costuma ter osteoporose muito mais jovem do que isso. Então é muito comum que na mulher a gente já tenha uma rotina de investigação de saúde óssea de osteoporose, o que muitas vezes não acontece no homem, né? O homem chega muitas vezes ao seu diagnóstico do câncer de próstata sem nunca ter feito uma avaliação de saúde óssea. Então, acho que isso é um dos primeiros recados. Ele fez o diagnóstico, eu vou começar essa deprivação androgênica, é importante que eu tenha uma avaliação basal de densitometria óssea nesse homem, de metabolismo de cálcio. Eu preciso entender, né, vitamina D. Eu preciso entender como está a saúde óssea dele já iniciando o tratamento. Por quê? Porque isso vai fazer diferença no momento de eu entrar as medicações que a gente chama de antirreabsortivas, né? Aquele homem que não tem osteoporose vai iniciar o seu tratamento. Eu sei que ele tem um risco, mas ele não tem fratura, ele não tem... A gente tem um índice que chama FRAX, né? Onde a gente avalia risco de fratura nesses pacientes. Não necessariamente eu vou precisar entrar em um primeiro momento com medicações antirreabsortivas, mas eu já preciso corrigir cálcio, eu preciso corrigir vitamina D, eu preciso encaminhar esse homem para fazer atividade física, eu preciso encaminhá-lo para melhorar a sua saúde muscular também e não só a sua saúde óssea. Então tem uma série de medidas que a gente precisa entrar. A partir do momento em que ele tem metástase óssea,
um risco aumentado de fratura, ou ele já vem com osteopenia ou osteoporose, né, no seu exame, eu preciso, além de tudo isso, do cálcio, da vitamina D, de orientar a atividade física, de orientar a cessação de tabagismo, por exemplo, porque é outro fator que interfere na saúde óssea. Eu preciso entrar com medicações específicas que a gente chama de antirreabsortivas, né, que aí a gente pode ter o que a gente chama de uma classe de bifosfonatos, ou a gente tem outras classes aí medicamentosas relacionadas a medicações, me fugiu o nome agora, de modulação, não é hormonal, enfim. Outro tipo de classe de medicação, eu vou lembrar e vou falar para vocês daqui a pouco. Perfeito. E, Polly, a gente... Anticorpos monoclonais também, Sim, né? Que a gente usa. Isso, Desculpa pelo branco. Imagina. É tanto nome difícil. E você trouxe a importância, né, desse acompanhamento multifatorial e diversas possibilidades para o tratamento. A Camila tem bastante experiência, né, Camila, com câncer de próstata no Oncomovimento. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como essa atividade física impacta em diversos cenários. A gente está falando especificamente da osteoporose, mas também tem a fadiga que está bem associada, né? Sim. Então, como através da atividade física a gente pode impactar positivamente no paciente com câncer de próstata metastático? Perfeito. Então, se a gente for pensar que a fadiga é um dos sintomas mais persistentes e que em algum momento do tratamento oncológico esse paciente vai apresentar, então já cabe a nós fazer uma intervenção que beneficie esse paciente. A somatória realmente do tratamento oncológico, né, exercícios, vai promover nesse paciente uma observação. Então, a gente tem que pensar como que a gente vai intervir de forma segura na prescrição. Essa segurança nos dá através de uma avaliação física. Ela tem que acontecer em todo momento do tratamento oncológico. E aí nós vamos estar calculando realmente a dose de exercício físico para aquele paciente. Essa dose tem que levar em consideração algumas coisas que a gente esquece. As características do dia do paciente. Então, o paciente, muitas vezes, ele se sente melhor de manhã. Então, é nesse momento que a gente vai fazer a intervenção de exercício físico para que ela realmente seja benéfica. Nós temos que lembrar dos dias bons e dos dias ruins. O paciente oncológico, ele tem flutuações, né? Então, tem dias que o exercício vai ser muito mais fácil do que nos outros dias. E tem aquelas questões muito específicas que a gente fala das dicas, né? Acabou a atividade física, mesmo sendo leve, sendo feita com uma dose baixa, dê um descanso para a próxima atividade sua, que pode ser laboratorial, né, social, mas o paciente tem que fazer intervalos. Isso é muito importante. E a gente sabe já hoje que o excesso de exercício e a falta de exercício nos leva à fadiga a rebote. Então, orientar o seu paciente sobre como que a fadiga surge, como que a gente pode estar intervindo, não só através de exercício físico, mas como ele compreende os sintomas que a fadiga está demonstrando a ele. Então, é muito importante a junção de uma equipe multidisciplinar nesse paciente. E a interdisciplinar é nutricionista, é psicólogo, né? Então, que vai ajudar o paciente a gerenciar esses sintomas. A nutricionista vai me dar suporte para que ele consiga realizar esse exercício físico com suporte nutricional. Via de regra, o que nós temos preconizado para a fadiga é que o exercício físico é o único não farmacológico que traz benefício para o paciente. A dose ideal vai ser calculada, mas também é preconizado que esse paciente tente alcançar os 150 minutos de atividade física semanalmente, associado a exercício de fortalecimento e flexibilidade. Isso é o preconizado. Eu falo muito para o meu paciente isso. Não se culpe por você não conseguir realizar. Para a fadiga, a gente fala, o feito é melhor que não feito. Então, é melhor que ele faça vários momentos ao dia, que a gente chama de snack exercise, que são aqueles 5 minutinhos de exercício físico a cada 1 hora. Então, 5 minutos pode ser uma caminhada pelo apartamento, ou pode ser um exercício específico para membro inferior na cadeira, mas que ele se comprometa a fazer o exercício. Eu gosto de anotar o diário que você tem para nutrição. Eu gosto também de ter para exercício físico, principalmente para fadiga, porque ele vai entender como que ele ficou após o exercício físico. E após o exercício físico, ele tem que ficar bem. Então, isso que eu falo ao meu paciente, exercício para fadiga bom é aquele que você termina se sentindo bem e não mais cansado. Bom, você trouxe isso e eu trago para a Gisele outra pergunta, né? Você falou da importância dessa interação. Então, como que a gente precisa
associação, né, da Nutri e Físio, sobretudo na perda de massa muscular, o risco de síndrome plurimetabólica. Como é que você trabalharia? O que você daria de recado pra gente? Olha, esse paciente realmente ele já pode vir com essa síndrome já metabólica instalada, né? Ou em vias D. É um paciente que a gente já sabe que pode ter, principalmente obesidade sarcopênica, ou até uma boa qualidade da massa muscular, mas ter uma quantidade de massa de gordura mais elevada. Então, trabalhar... o paciente que está com privação hormonal, ele vai ter um gasto calórico mais reduzido. Então, ele não pode achar que ele vai conseguir fazer menos atividade e se alimentar de uma forma de volume maior, de mais alta densidade, e não vai ganhar gordura corporal. Esse é o principal desafio desse paciente da parte nutricional. A gente precisa aliar a atividade física dele ao que ele está consumindo, porque ele é um grande poupador de energia. Quando a gente faz exames para mensurar o gasto calórico desse paciente, ele está gastando metade do que ele deveria, um terço do que ele deveria, ou seja, se ele gastasse 1.500 calorias só como taxa de metabolismo basal, que é a taxa de energia para viver, só para fazer o corpo funcionar em repouso, ele está gastando um terço, ele está gastando metade, então ele é um grande poupador. E aí, independe dele ter uma dieta equilibrada ou não, ele vai ganhar gordura corporal. Então, a gente tem que fazer esse cálculo, fechar, entender como é que está esse metabolismo dele, porque ele vai ser um hipometabólico. Avaliar essa alimentação que muitas vezes já vem deturpada, já vem alterada, com grande quantidade calórica, pouca quantidade proteica, grandes volumes de alimento, mas de alta densidade e não de qualidade. Então, fazer uma dieta mais enxuta do ponto de vista calórico, mais grande em proteína, em minerais. Perfeito o que a Polly falou, a gente falar sobre cálcio, vitamina D, magnésio, selênio. A gente tem que pensar em tudo isso na vitamina K, né? Para que a gente possa ter uma saúde óssea. E pensar também que hoje, de uns 2 anos para cá, a gente já fala muito do eixo microbiota, osso, gordura corporal e sarcopenia. Então, a microbiota intestinal determina, sim, piores desfechos da massa muscular e da gordura corporal, pacientes que já têm uma dificuldade de termogênese ou de ganho de gordura, de massa muscular. E essa camada óssea, essa estrutura óssea, né, que é um órgão maravilhoso que a gente tem, o osso, ele também tem a sua microbiota própria e a gente pode estar não absorvendo todos aqueles minerais da dieta. Então, o cálculo dessa dieta, entender o que ele está se alimentando, quais são essas fontes e o que precisa, o que a gente tem de gap para suplementar, é uma excelente questão que a gente tem que calcular em toda a consulta do paciente, porque isso muda, né? Isso muda bastante. E a questão da massa muscular. Quanto melhor a massa muscular, melhor a capacidade óssea dele. Então, envolver muito nessa questão. Microbiota, massa muscular, gordura corporal. Eu acho que a tríade para nutrição está aí nesse grande tripé que a gente pode falar. Você trouxe um ponto importante, depois eu queria até trazer para você, Polly. O uso do corticoide, né? A gente tem um antiandrogênico que a gente usa, que é a abiraterona, então ela necessariamente precisa do corticoide. Atualmente a gente tem outros antiandrogênicos que não precisam, como a daralutamida, por exemplo. Então isso já é um fator que na hora da decisão a gente precisa colocar na conta, né, Polly? Tanto para saúde muscular quanto saúde óssea, né? Saúde muscular, saúde óssea, controle de fator de risco cardiovascular, como glicemia, por exemplo. Então, acho que sim, tem várias coisas que a gente precisa pensar. Mas quando eu vou pensar na saúde óssea, eu tenho que lembrar que paciente que vai fazer uso de corticoterapia por longos períodos, ele é um paciente com indicação de proteção óssea. E aí também eu tenho uma indicação de entrar antirreabsortivo para esses pacientes, porque eu sei que ele vai perder osso na vigência do uso do corticoide. Assim como ele vai perder massa muscular também. Exato. Então, ele é um paciente que precisa ser encaminhado para fazer o exercício. Ele precisa. Isso tem que estar na conta, né? A gente não pode esquecer. Então, para tratar o câncer, eu vou precisar de uma medicação que pode trazer riscos em outras áreas da sua saúde. Isso tem que ser olhado, não dá para ignorar isso. Então, é importante, sim, a gente pensar na proteção óssea desses pacientes. Porque os doses baixinhas, só para diminuir a toxicidade, né? Então, isso impacta muito. Principalmente, só complementando um pouco, a nutrição trazer para a equipe como que está o apetite desse paciente, se ele está compulsivo. Ou, ao contrário, se ele está inapetente, que aí ele vai ter um benefício desse corticoide, até de estimular o apetite dele, e a gente aproveita esse estímulo de apetite para consumo proteico. Então, eu falo que não tem dieta
dieta de paciente, não tem acompanhamento, se a cada vez que a gente olhar para ele, a gente não for lá e calcular como é que está o hábito alimentar dele. Senão a gente não vai acertar esses nutrientes. É muito individualizado, né? Total. A gente cada vez mais vê essa necessidade. Em relação à toxicidade, uma coisa que preocupa bastante a gente, né? É também a toxicidade da quimioterapia. E junto com essa perda de massa muscular, perda de massa óssea, a gente tem a base do tratamento, que é o taxano, né? A gente utiliza o docetaxel, ele ainda é a base do tratamento para o câncer de próstata metastático. E a neuropatia me preocupa muito, né, nessa população em específico. Eu queria que você falasse um pouquinho, Camila, a importância da equipe, né, da fisioterapia nesse cuidado da neuropatia, tanto na reabilitação, nesse cuidado. Perfeito. Eu gosto de pensar em neuropatia na prevenção, primeiramente, porque a gente sabe que esse paciente vai passar por essa neurotoxicidade. Então, se a gente conseguir antecipadamente já orientar esse paciente a observar os sintomas que ele vai estar começando a surgir, ou seja, orientar e educar o paciente dos possíveis sintomas, a gente já começa também a tratar os sintomas da forma mais efetiva possível, né? Então, a fisio já começa nessa prevenção. Eu falo que é imprescindível que a gente sente com o paciente, não é gastar tempo, é ganhar tempo, né? Orientando o paciente, educando sobre a neuropatia, que é uma possibilidade e que juntos nós vamos estar conseguindo, através de vários recursos, tratar, mas muitas vezes a gente não consegue curar a neuropatia. Por isso que é muito importante a gente prevenir e fazer o manejo dela. Porque o manejo da neuropatia vai evitar a interrupção do tratamento, que para mim isso é imprescindível, né? E para vocês também, né? Então, dentre todos os recursos que a gente tem na fisioterapia, o exercício é um deles, mas dentre outros, nós temos terapia manual, cinesioterapia. Nós temos também o treino de equilíbrio, o treino de marcha, que é imprescindível, que esse paciente muda a forma de andar. Ele tem dor, a neuropatia ela dói e ela persiste. É uma dor que mesmo após a interrupção do tratamento, o paciente apresenta às vezes 6 meses com essa dor. Então, o que eu posso? Aumenta muito o risco de queda. Muito, né? exato. Então, é um dos pontos que a gente trabalha, né? Essa prevenção à queda, prevenção à fadiga, que também aumenta no paciente com neuropatia. Então, a gente tem inúmeros recursos, tem plataforma vibratória que tem se mostrado com excelentes evidências. Nós temos também, junto a isso, a fotobiomodulação, que é o laser de baixa potência, que também tem sido utilizado em conjunção com a plataforma. Tem os exercícios, mas eu chamo a atenção muito para a orientação. O paciente tem que ser orientado a olhar sua mão, olhar seus pés, ter cuidado com corte de unha e muitas vezes uma orientação básica de calçado, de meia, é algo tão simples, mas que muda completamente o histórico do paciente. Então, a gente consegue amenizar, diminuir, e se fosse possível iniciar o mais precocemente possível, a gente realmente teria uma maior chance de diminuição dos sintomas. O que você trouxe é muito importante, né? O óbvio precisa ser dito. Eu aprendo cada vez mais sobre isso, né? A gente acha que todo mundo entende o sapato que um idoso deveria estar usando, né? Com neuropatia e assim, é muito óbvio, mas não é. A gente precisa conversar sobre isso. A importância da escuta ativa e da orientação ativa é nossa responsabilidade para prevenir danos sérios. Sim. Porque uma queda como essa é uma fratura de fêmur que impacta na autonomia e é uma consequência. Sim. E muitas vezes, ao pensar no idoso, a gente vai ter que utilizar auxiliares, né, de deambulação. Então, orientar esse paciente, caso seja necessário, a isso para evitar essa queda. Cada paciente é uma história, né, obviamente, mas tem recursos e eu acho que é muito importante esse olhar atento nosso e do paciente a ele mesmo, né? Acho que isso e esses é auxiliares importante. também ajustados, né, Camila? Sim. É muito comum. Eu comprei uma muleta, um andador para... Isso na fisioterapia tá ótimo. queria o Google. Eu queria fazer uma provocaçãozinha leve, que pra gente é o do óbvio. Pra gente isso é claro, mas para muitos profissionais de saúde não. Paciente com metástase óssea pode fazer fisioterapia? Pode, deve. Não, e vou além, posso ir além? Pode até fazer exercício físico, porque esse é um outro ponto. Porque se a gente tem a lacuna, né, de que o paciente oncológico não pode fazer exercício físico, imagina o metastático. Exato. É um paciente que não tem nem tanta evidência, assim, tem evidência atualmente, mas eles ficaram durante muitos anos sem participar de pesquisa, porque era um paciente de risco. E hoje a gente sabe que é paciente que dá para fazer com a segurança devida. E que vocês falaram de óbvio, né? Eu gosto de... A história de cada pessoa é uma. E muitas vezes
um dos maiores erros de comunicação é você achar que se comunicou adequadamente. Então, ao final da consulta, eu gosto sempre de perguntar ao paciente, olha, eu escrevi tudo isso aqui para você, vamos ler juntos? Vamos ver que ficou alguma dúvida? Porque as dúvidas, elas reaparecem. E o entendimento, aí você percebe que ele não tinha entendido, né? Então, nessa hora de checar a prescrição, eu acho que é uma hora muito válida, que você muda o formato de explicação, você usa a linguagem do paciente para tornar claro realmente para ele. O melhor tratamento é aquele que a gente atinge a pessoa, né? Que muitas exato. vezes a gente acha que está atingindo e não chegou nem perto daquela pessoa ter compreensão. E ela não vai executar aquilo, ela não vai conseguir executar, né? Exato. E a questão da neuropatia, isso impacta bastante na nutrição também. O que eu mais escuto no consultório é qual alimento pode me ajudar na neuropatia? Infelizmente, as pesquisas ainda não mostram nenhum tipo de dieta, nenhum nutriente que possa trazer esse benefício aí de redução. Mas o paciente para de fazer o exercício físico e da fisioterapia e aí ele começa a comer menos, ter menos apetite, ganhar mais gordura corporal e perder massa muscular. Então, se não for um tratamento a várias mãos, a gente não vai obter... Eu, como nutricionista, não posso prescrever nada que pode melhorar a neuropatia, mas se eu não participar dessa fala e dessa escuta, eu também vou estar piorando o tratamento dele. A gente é corresponsável, né? No processo dessa jornada ser segura. Com certeza. Uma outra preocupação, que é uma pergunta frequente, acredito como você é geriatra, né, Polly? Com certeza os oncologistas ficam em cima do que a gente pode fazer ou não. É a insegurança e até medo mesmo da deprivação androgênica e o risco cardiovascular, né? Porque também é um risco muito grande expor esse paciente, que muitas vezes já tem. A gente está falando agora de um homem idoso, que já tem o risco cardiovascular, você já não tem uma comorbidade cardiovascular estabelecida, né? E os fatores de risco são muito semelhantes, né? Para o câncer de próstata e para a doença cardiovascular. Normalmente, o paciente com câncer de próstata tem fatores de risco para a doença cardiovascular. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Acho que a primeira coisa que tem que ficar em mente é que não é uma contraindicação absoluta, tá? Para terapia de deprivação hormonal. É lógico que a gente tem que avaliar o nível de risco de cada paciente. E aí a gente tem que avaliar fator de risco para doença cardiovascular, história, né, de doença cardiovascular, tanto na família quanto no próprio paciente já tem antecedentes. Né? Então, fator de risco, tabagismo, sedentarismo, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, diabetes descompensado, hipertensão arterial descompensada. Então, assim, tudo isso... É importante esse trabalho conjunto também, né, do geriatra com o oncologista, porque essas comorbidades precisam estar controladas. Esse paciente tem que ser orientado a cessar tabagismo e muitas vezes ele vai precisar da ajuda médica, né, e ajuda psicológica para conseguir cessar o tabagismo. Ainda, por mais que ele entenda que isso coloque ele em risco, é muito difícil, a gente sabe disso, né? Existe uma dependência física, existe uma dependência psicológica, e a gente muitas vezes precisa entrar com medicações para isso. Então, cessar tabagismo, a atividade física, encaminhar esse paciente para o exercício é importante, controlar de maneira rigorosa pressão, diabetes desse paciente, estimular a perda de peso nos pacientes obesos, nos pacientes que estão acima do peso. Então, tudo isso é importante. Se o paciente tem antecedente de uma doença coronariana, por exemplo, às vezes vale a pena, sim, a gente pedir uma avaliação cardiológica, como que está naquele momento, tem alguma coisa além que a gente precisa fazer para reduzir esse risco junto ao cardiologista, tem intervenção, tem procedimento, enfim. O que tem que ficar em mente é que a gente tem como controlar os fatores de risco, a gente tem como controlar as doenças concomitantes e elas precisam ser intensamente vigiadas ao longo da deprivação hormonal desse paciente, mas não impede o paciente de receber o tratamento. Isso é uma preocupação, né? Que muitas vezes o médico acaba não prescrevendo, que a base do tratamento, infelizmente, é o que tem maior taxa de resposta. A gente precisa para controlar a doença por essa insegurança. Mas eu acho que você trouxe sempre o equilíbrio, né? A gente consegue tratar desde que esse paciente seja acompanhado. Não, e na dúvida, vamos pedir avaliação do cardiologista, vamos pedir para ele olhar. Eu posso intervir? Eu tenho um risco imediato desse paciente ter um evento cardiovascular nesse momento? Eu consigo intervir nisso para depois eu poder começar a terapia? Então, assim, na dúvida, se é um paciente com muito fator de risco, né, com um antecedente importante, e eu estou na dúvida se eu posso fazer ou não, vamos pedir ajuda do colega de outra especialidade, vamos pedir ajuda para o cardiologista, né? Vamos fazer isso todo mundo junto, porque a gente não priva o paciente de receber o tratamento.
Mas o que você trouxe, a gente está falando bastante sobre isso, mas sendo plurimetabólica, né? A base dela é o sedentarismo, né? A inatividade física e uma má alimentação. Então, eu sei que a gente às vezes justifica que são os medicamentos, a comorbidade, mas a causa ali e o motivo de modificá-la é esse, né? Exato. Então, a gente acha que acaba desvirtuando e fica sempre justificando polifarmácia, né? As comorbidades, mas a base está ali, que são fatores de risco modificáveis, né? Exato. Então, eu gostei até da fala da Poliana, porque é uma oportunidade essa de mudar os hábitos, né? O paciente, ele tá ouvindo, ele tá querendo mudar, né? Então, é uma oportunidade que toda a equipe tem de promover uma mudança da alimentação, né? Ou manter uma alimentação, às vezes o paciente já faz uma alimentação boa, mas inserir mais atividade física, inserir cuidados, né? Que muitas vezes a rotina do dia a dia vai mudando a prioridade. Né? A gente sabe que às vezes a pessoa tenta ser o mais saudável possível, mas o dia a dia ele mudou, né? A gente está com mais tecnologia, a gente está com outras observações que acaba muitas vezes deixando os hábitos mais saudáveis como prioridade. Sim. E a gente precisa trabalhar junto, né? A Exato. gente tem essa definição nova agora quando a gente fala do câncer de próstata, né? Essa estratégia da terapia tripla. Então, ou seja, a gente está agregando mais medicamentos para melhorar a sobrevida desse paciente, mas com ela eu tenho mais toxicidade, né? E depois de tudo que a gente conversou, a gente tem um desafio de escolher agora também, né? Qual antiandrogênico, qual é o mais adaptado, qual que vai ter o menos impacto. Eu acho que a gente falou alguns pontos, eu acho que a questão da possibilidade de não associar o corticoide é uma principal estratégia, ela precisa entrar nesse cálculo, porque eu falo que é sempre um cálculo, né? E eu queria que vocês deixassem um recado, né? Eu deixei o meu, que eu acho que é a associação do corticoide, a gente precisa levar em consideração sempre. Mas que cada uma de vocês deixasse uma dica, assim, do que vocês acham pra gente impactar positivamente na jornada do câncer de cólon, de próstata metastático, desculpa. Eu acho que a coisa mais importante é a gente entender que cada paciente é único, né? E ele precisa ser avaliado de forma individualizada, né? Assim, identificar os fatores de risco, tanto para perda óssea quanto para a questão cardiovascular, para que a gente possa entrar as intervenções necessárias, né, de uma maneira conjunta. Então, a gente não faz nada sozinho nesse paciente oncológico, a gente depende dos outros colegas que estão junto nesse barco, né, cuidando desse paciente. E a avaliação ela é fundamental para que eu possa definir os meus pontos prioritários de intervenção nesse paciente. Eu acho que é isso, assim, avaliar, ouvir, escutar, conhecer a história daquele paciente, conhecer seus hábitos para eu saber onde eu preciso intervir. O que eu vejo muito de eficácia, assim, é cuidar do dia a dia da rotina desse paciente, porque geralmente o que mais chega é que esse paciente já tem uma rotina alimentar alterada, né? Ele já tem uma síndrome metabólica ali, plurimetabólica já instalada, ou pelo menos alteração de insulina, alteração de colesterol. Hoje o que a gente mais tem de evidência na ciência são alterações dietéticas que trazem benefício para risco cardiovascular. Né? Reduzir 10% do peso do paciente diminui em muito a chance dele ter um evento cardiometabólico. Então, 10% do peso, às vezes é tão pouco. E ele pode associar o exercício físico, a alimentação, estratégia medicamentosa que a equipe pode trazer. Então, hoje, os planos alimentares, a gente pode fazer um mix aí de vários tipos de alimentações. A gente pode pensar em dieta do Mediterrâneo, a gente pode pensar em plant-based, a gente pode ciclar estratégias aí para que ele tenha uma perda de peso um pouco maior no início, de gordura corporal, e depois estabilizar. A gente pode pensar em dieta de baixa carga glicêmica. Ou seja, tem tanta coisa para fazer por esse paciente. É impossível, na nutrição, a gente não poder contribuir com tudo isso. Então, observar esse paciente na jornada toda e não só no começo, porque depois, muitas vezes, ele pela nutrição, ele é esquecido. Então, teve a orientação, daí 2 anos ele esqueceu e ele continua em tratamento. Então, manter essas orientações e essa vigilância, que é uma coisa muito simples para ele, que pode trazer benefício. Perfeito. E eu chamo a atenção dentro da fisioterapia para essa questão do autocuidado que o exercício físico promove, né? Então, se a gente conseguir inserir exercício físico na vida do paciente, desde o diagnóstico, durante o tratamento oncológico, isso não só vai promover nele melhor qualidade de vida, maior sobrevida, maior funcionalidade, mas vai promover também nele menos risco de recorrência, né? Então, a gente já tem esse conhecimento para vários tipos de câncer e esse é o nosso grande desafio, fazer com que o paciente se mantenha ativo após o diagnóstico.
oncológico. Tem estratégia, a gente está conseguindo melhorar nisso, mas é muito importante que os pacientes não se esqueçam que realmente o autocuidado não é um luxo e sim uma necessidade que tem que estar cada vez mais presente no nosso dia a dia. Perfeito. Bom, ficou bem claro pra gente, né, a importância da equipe multidisciplinar pra gente conseguir otimizar esse cuidado, fazer com que essa jornada do tratamento do câncer de próstata metastático seja segura, focada não só na sobrevida, mas também na qualidade de vida. Agradeço a presença de vocês, meninas Poliana, Gisele e Camila. Nesse episódio, a Oncogeriatria Brasil Convida, a gente conversou sobre câncer de próstata metastático, a importância do cuidado multiprofissional na adesão ao tratamento. Espero que esse bate-papo tenha proporcionado um olhar ampliado para vocês sobre câncer e envelhecimento. Agradeço novamente a Bayer pelo apoio. E lembre-se de se inscrever nos nossos canais, no nosso site e nos acompanhar nas nossas mídias sociais para ficar atualizado no que se refere à oncogeriatria. Agradecemos a audiência e até o próximo episódio.